Você já se perguntou como seria ter uma conversa com um santo, alguém que viveu com tamanha proximidade com Deus, que seu exemplo continua a iluminar nossos passos até hoje? Como seria ouvir diretamente de um coração que experimentou a dor, a fé e o amor divino de uma maneira tão intensa que se tornou uma chama viva para muitos ao redor do mundo? Atento, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a luz que o Senhor tem para você hoje. Esta não é apenas uma história sobre um santo, mas sobre um homem que, com suas próprias feridas e sofrimentos, ensinou o mundo a viver o Evangelho de maneira profunda e verdadeira. Ao clicar neste vídeo, você está prestes a descobrir não apenas a história de São Padre Pio, mas também os ensinamentos que ele nos deixou, que ainda tocam corações e transformam vidas. Você sabia que o sofrimento que ele viveu pode estar mais perto da sua realidade do que você imagina? E que, por meio dessa história, Deus pode estar falando diretamente ao seu coração? São Padre Pio foi um homem de fé inabalável, que nos deixou legados preciosos sobre a oração, a penitência, o perdão e a confiança plena em Deus. Ele não foi apenas um santo, mas um verdadeiro exemplo de como viver a vida cristã de forma radical, amando a Deus acima de tudo e a todos, inclusive com suas dificuldades, dúvidas e provas. E o melhor de tudo, ele nunca deixou de acreditar que, apesar das tribulações, a graça de Deus se manifesta no sofrimento redentor. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo muito especial para você. O simples fato de estar ouvindo esta história não é por acaso. É a providência divina tocando sua vida. A palavra que você ouvirá não é minha. É uma mensagem direta do céu para o seu coração, um convite para se aprofundar mais no mistério da fé e do amor de Deus. Neste vídeo, você descobrirá que o exemplo de São Padre Pio não é algo distante, mas uma inspiração viva para a sua caminhada diária. Se você está enfrentando dificuldades, desafios ou até mesmo momentos de desespero, os ensinamentos desse grande santo podem ser a chave para abrir o seu coração para a graça que Deus tem reservada para você. Deus não abandona seus filhos, e a história de Padre Pio é um testemunho vivo disso. Antes de continuar, convido você a comentar uma frase inspiradora que reflete sua fé. Algo como: Senhor, ensina-me a confiar em Ti como Padre Pio. Ou, São Padre Pio, interceda por mim. E se o Espírito Santo tocar seu coração, pressione o botão de like. Ao fazer isso, você estará ajudando a espalhar este testemunho de fé, permitindo que mais pessoas conheçam os ensinamentos de um santo que até hoje continua a iluminar nossas vidas com sua intercessão e exemplo. Agora, prepare-se para uma viagem espiritual única, enquanto nos aprofundamos nos ensinamentos que São Padre Pio nos deixou. Este é um convite para seguir os passos de um homem que viveu com coragem e fé, e cuja vida nos desafia a sermos também santos em nosso cotidiano. Naquela pequena vila no sul da Itália, onde as montanhas se encontram com o céu, vivia um homem marcado por sinais que o céu deixaria em seu corpo e alma. São Padre Pio, o homem de dor e glória, que atravessou sua vida com um espírito inquebrantável, conhecia o sofrimento de perto. Mas não apenas o sofrimento comum que todos experimentamos. Ele conhecia o sofrimento que faz a alma se aproximar de Deus de uma maneira que poucos conseguem compreender. Tudo começou quando ele ainda era muito jovem, com uma busca ardente por uma fé pura, aquela que é forjada nas provas mais difíceis. Desde pequeno, Padre Pio experimentava momentos de extrema intimidade com Deus, e por isso ele era um homem de oração constante. Sua vida, marcada por batalhas interiores e extenuantes, foi a grande preparação para o que o Senhor reservara para ele. Mas não foi fácil. Quantas noites de solidão ele passou, agonizando em oração, com a sensação de que Deus estava em silêncio.
Quantas vezes ele se viu à beira do desespero, sentindo-se como se estivesse sendo testado além de seus limites. Em uma das noites mais profundas de sua vida, Padre Pio teve uma visão que mudaria para sempre seu destino. Ele estava em oração, como sempre, quando sentiu uma dor profunda que atravessou seu coração, como uma lança. Nesse momento, ele se viu diante de uma escolha: ceder ao sofrimento e à desesperança ou oferecer sua dor a Deus para o bem de almas perdidas. A escolha foi clara para ele. Ele se entregou por completo ao Senhor, com uma confiança irrestrita. Mas o que ele não sabia era que essa escolha o levaria a carregar por toda a sua vida os estigmas de Cristo. Suas mãos, pés e lado foram marcados com os sinais de sofrimento do Salvador. Esses estigmas, porém, não foram um presente fácil. Eles não foram sinais de uma vida tranquila ou de um homem que andava nas glórias. Foram, sim, sinais de uma alma em união profunda com a dor de Cristo. Mas o que os outros não sabiam é que esses estigmas eram, na verdade, o início de um caminho de redenção não só para ele, mas para todos que tocassem sua vida. Cada ferida, cada sangue derramado era uma oração viva. Cada dor experimentada por ele era um convite ao céu. E através desses sinais, o sofrimento de Padre Pio não era apenas sofrimento. Ele era capaz de transformar, curar e trazer almas ao abraço de Deus. Porém, a história de São Padre Pio não se limitou às suas experiências místicas. Sua vida foi uma luta constante contra o mal, contra as tentações, contra as dificuldades internas e externas. Ele foi perseguido por muitos, incompreendido, até mesmo desprezado por aqueles que não viam além da sua humildade. Mas, por mais que o mundo tentasse derrubá-lo, Deus estava sempre ao seu lado. A fé inabalável de Padre Pio foi moldada pelo sofrimento e pela oração. A cada nova humilhação, ele se aproximava mais de Cristo, e foi através de sua obediência que ele se tornou um verdadeiro farol de luz para todos que estavam em busca de Deus. Em meio a tantas provações, o Padre Pio não estava sozinho. Ele sabia que, embora os homens o abandonassem, Deus nunca o deixaria. Ele não apenas experimentou os estigmas fisicamente, mas também a dor interior, aquela que poucos podem imaginar. A solidão, o silêncio de Deus em momentos de angústia, a sensação de que não havia resposta para suas orações. Porém, ele não desistiu. Sua oração nunca parou e sua confiança nunca vacilou. Deus revelou a Padre Pio a grande verdade de que, através do sofrimento, ele purifica as almas e as prepara para a eternidade. E assim, em seus momentos mais difíceis, Padre Pio, como um verdadeiro discípulo, confiava na providência divina e dizia: seja feita a sua vontade. A dor de cada dia tornava-se um altar para Deus, e através dessa dor, ele se tornou um canal de graça para milhões de almas. O sofrimento de Padre Pio, no entanto, não era uma busca pela dor por si só. Ele entendia que o sofrimento tinha um propósito muito maior. Ele soubera que Deus usa até mesmo o mais terrível dos sofrimentos para trazer salvação. Cada uma das suas feridas, de sua alma e de seu corpo, se tornava uma oferenda viva. Era como se ele dissesse, em cada momento de agonia: Senhor, que o meu sofrimento sirva para a salvação de outros. A vida de Padre Pio foi um sacrifício constante, mas não vazio, pois ele sabia que, ao sofrer em união com Cristo, ele estava participando do plano de salvação de Deus para a humanidade. No entanto, a dor de Padre Pio não o impediu de se alegrar no Senhor. Ele sabia que, em sua fraqueza, era quando mais experimentava a força de Deus. Suas palavras estavam sempre impregnadas de esperança. Ele não se fechava em seu próprio sofrimento, mas sempre apontava os outros para a misericórdia de Deus, para a intercessão de Nossa Senhora e para a força da oração. Quando as pessoas chegavam até ele, muitas vezes carregando suas próprias dores,
Ele as guiava com uma serenidade que só aqueles que têm um encontro real com Cristo podem oferecer. À medida que os anos passavam, o número de pessoas que se aproximavam de Padre Pio aumentava. Seu exemplo de vida se espalhava pelo mundo, e os milagres que aconteciam por sua intercessão eram inúmeros. Contudo, ele continuava a ser humilde, sempre se entregando a Deus, sempre reconhecendo que, sem ele nada poderia fazer. E a maior lição que ele nos deixou foi justamente essa. Em meio ao sofrimento, à dor, à incompreensão, sempre há um propósito maior que se revela. A cruz, que muitos temem e evitam, é a chave para entender a grandeza do amor de Deus. São Padre Pio nos ensinou que, por mais que a dor pareça insuportável, ela nunca será sem sentido. Deus usa o sofrimento para nos aproximar dele, para nos purificar, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Hoje, a vida de São Padre Pio continua a ser um farol para todos nós. Ele nos convida, não a fugir da dor, mas a aceitá-la com fé, com confiança na providência divina. Ele nos ensina que quando nos entregamos totalmente a Deus, quando a nossa fé é inabalável, a graça de Deus se derrama sobre nós e, através de nós, também sobre os outros. E assim, enquanto você reflete sobre a história de São Padre Pio, pergunte-se: você está disposto a entregar seu sofrimento a Deus como um sacrifício de amor? Você está disposto a seguir os passos desse santo que viveu a verdadeira vida cristã, marcada pela oração, pelo sacrifício e pela confiança plena no Senhor? Deixe que essa história toque seu coração, pois o sofrimento redentor de São Padre Pio não é apenas parte de seu passado, é um testemunho vivo para todos nós, hoje, aqui e agora. Você que agora ouve atentamente precisa entender que o que está acontecendo neste momento não é por acaso. A história de São Padre Pio não veio até você por um simples capricho, mas por uma intervenção direta da providência divina, um convite de Deus para que você se aproxime mais dele. Talvez você tenha chegado até aqui buscando respostas, ou talvez tenha ouvido essa história porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, quis que ela tocasse seu coração justamente agora. Não há coincidências no caminho de Deus. Tudo tem um propósito eterno. Você, que se sente marcado por dificuldades, sofrimentos ou momentos de solidão, está sendo chamado a viver uma jornada de fé que não é apenas sua, mas também do próprio Pai, que em seu amor infinito escreve a sua história com cada passo seu. Às vezes, no meio das tempestades da vida, parece que estamos sozinhos, que não há respostas para nossas perguntas, ou que o sofrimento não tem sentido. Mas o que você acaba de ouvir não é uma história distante, uma história de um santo do passado. Não, essa é a história de Deus agindo no mundo, a história de um homem como você, alguém que também foi tocado por Deus, que enfrentou os desafios e as dores, e que através do sofrimento encontrou a verdadeira redenção. São Padre Pio foi um homem que, como você, experimentou o vazio e a dor, mas ele soube que essa dor não era o fim. Não era um fardo sem propósito, mas um caminho para a santidade, um caminho para a transformação. E você, que está ouvindo agora, pode perceber que há algo mais do que uma simples história nesse relato. Esse é um chamado direto de Deus para que você também siga em frente, para que sua vida seja também marcada pela ação divina. Você é parte de uma história que Deus está escrevendo, uma história de fé, de luta, de sofrimento e principalmente de redenção. O Espírito Santo age de forma misteriosa, mas real, em nossas vidas, e é Ele quem toca os corações. Se você está sentindo uma inquietação, uma chama acesa dentro de você agora, saiba que é Ele quem está falando com você. Não deixe que esse momento passe despercebido. O próprio Deus, em sua infinita misericórdia, está usando essa mensagem para lhe mostrar que Ele está com você.
O sofrimento que você enfrenta, as lutas que você carrega, podem ser os meios pelos quais Ele está purificando sua alma e aproximando você de seu coração. A providência de Deus está em cada detalhe de nossa vida. Nada, absolutamente nada, é aleatório. A dor, as dificuldades, as provações, tudo isso, se você permitir, será usado por Deus para a sua transformação. São Padre Pio, através do sofrimento que experimentou, foi moldado por Deus para se tornar um farol de fé para o mundo. E você, assim como ele, está sendo moldado. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade para confiar mais em Deus, para entregar sua vida completamente a Ele. E como Padre Pio, você também pode ser um testemunho vivo de que a graça de Deus transforma tudo. Quando você sente que não consegue mais caminhar, lembre-se, a graça santificante de Deus nunca nos abandona. Mesmo nos momentos de maior dor e angústia, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos chama a viver para Ele. O sofrimento tem um valor imenso quando oferecido ao Senhor. São Padre Pio ensinou-nos isso com sua vida, e ele nos convida a fazer o mesmo. Ele não se desesperou diante das dificuldades, mas usou cada momento de dor para se aproximar mais de Deus, para glorificar a Deus. E essa é a mensagem que Deus quer que você leve consigo. Em tudo o que você faz, ofereça ao Senhor seu sofrimento, sua luta, suas dúvidas. Ele as tomará em suas mãos e, por meio delas, realizará uma obra maravilhosa em sua vida. E é aqui, neste ponto, que você precisa se perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Deus, em sua providência, usa todos os acontecimentos de nossa vida para nos chamar mais perto dele. Ele está usando este momento, esta história, para tocar seu coração e te chamar para algo maior. Você, agora, não é apenas um espectador dessa história, mas o protagonista da sua própria jornada de fé. Você tem um papel essencial na obra divina. Sua vida não é sem sentido. Você é amado por Deus e Ele tem um plano perfeito para você. Se você está enfrentando dificuldades ou se sente perdido, lembre-se de que Deus está com você em cada passo. Ele nunca o abandonou e nunca o abandonará. É por isso que, ao ouvir essa história, você não pode apenas ser um espectador passivo. O que você ouviu aqui não é apenas uma mensagem para o passado, mas uma mensagem direta para a sua vida. A história de São Padre Pio não é um conto distante, mas um testemunho vivo da ação de Deus. E você, agora, é chamado a ser parte dessa história. Sua fé, sua confiança em Deus, seu sofrimento oferecido, tudo isso pode se tornar um testemunho de fé para outros. E aqui, neste espaço, fazemos uma coisa muito especial, uma sessão de declarações de fé. Cada comentário que você fizer não é apenas um simples ato de interação, é uma oração, um clamor do seu coração que será ouvido por Deus. Por isso eu te convido a escrever uma frase curta que ressoe com seu coração, uma frase que declare sua fé, seu compromisso com Deus. Algo como: Senhor, que se faça a tua vontade em minha vida. Maria, ajude-me a confiar como tu confiaste. Ou, não estou sozinho, Deus caminha comigo. Esses comentários, essas palavras, não são apenas palavras soltas, elas são orações vivas, são declarações de fé que, em união com outros irmãos, formam uma poderosa corrente de oração. Ao comentar, você não está apenas deixando uma mensagem, você está contribuindo para a edificação da fé de outros. Cada comentário é uma pequena vela acesa no grande altar de Deus. E quando você clica no botão de like, não é um simples gesto. Esse like é uma forma de se unir a esta missão de evangelização, de fazer parte de uma cadeia de graça. Assim como na adoração, quando nos reunimos como um corpo em Cristo, nosso like é um sinal de união espiritual, de compromisso com o reino de Deus.
Por isso, ao final deste vídeo, saiba que sua ação tem um propósito profundo. Você não está sozinho, e este momento não é em vão. Deus está chamando você, e sua história continua sendo escrita por Ele, com um amor que não falha, com uma graça que não tem fim. Antes de continuar, quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo. Se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus: estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa vida. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se e comente: já estou inscrito, porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando, está convidando outros a fazer parte de algo maior, a receber o que Deus preparou para cada um. Não é apenas uma ação digital, é um testemunho de como sua obra se estende através de nós. Com esse pequeno ato, você está abrindo uma porta para mais bênção. Mas o mais importante é que você está fazendo isso com um coração disposto, confiando que Deus irá te guiar em cada passo que você der. Agora vamos continuar com esta mensagem, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. Ao ouvir esta história, algo profundo começa a mover-se em seu coração, não é? Algo dentro de você, talvez nas profundezas da sua alma, está dizendo que este relato não é apenas para os outros, mas também para você. Talvez você tenha se visto refletido na espera, na traição, na luta constante por encontrar sentido, naquele momento em que o sofrimento parece não ter fim. E como nos lembra a vida de São Padre Pio, a vida cristã é marcada por momentos de humilhação e sofrimento, mas também pela certeza de que Deus está sempre presente, mesmo quando às vezes não o sentimos. Este é um momento crucial na sua vida, um momento em que, se você permitir, o Espírito Santo deseja tocá-lo profundamente. Lembremos o que vivemos na história. O protagonista, como você, passou por momentos de desespero, de sentir que as portas se fechavam e que, apesar de seus esforços, a redenção parecia distante. O sofrimento, essa angústia tão humana, é uma das realidades mais dolorosas que vivemos. Mas, sabe, o sofrimento não é o fim da história. O que quero compartilhar com você agora, como uma mensagem direta de Deus para você, é que no meio da escuridão, no meio dessa dor e dessa espera, existe uma luz que nunca se apaga. Este é o momento em que você deve se lembrar de uma das lições mais profundas que Jesus nos deixou, a parábola do filho pródigo. Muitos de nós conhecemos essa parábola, mas hoje quero convidá-lo a vê-la de uma perspectiva diferente, uma que ilumine o seu sofrimento e abra seus olhos para um propósito maior. Nessa parábola, o filho pródigo pede sua herança, se afasta, perde tudo o que tem e, quando perde tudo, decide voltar para a casa de seu pai. E o que acontece? O pai, cheio de misericórdia, corre ao seu encontro, o abraça, o beija e o recebe de braços abertos. Não importa o que ele tenha feito, o pai o recebe como se nunca tivesse cometido erro algum. O que isso tem a ver com a história de São Padre Pio? A resposta é simples, mas profunda. Cada um de nós está nesse momento de retorno, como o filho pródigo. Muitas vezes, a vida nos leva a nos afastarmos, a tomarmos decisões erradas, a sentirmos que já não merecemos o perdão, ou que o sofrimento que atravessamos é um castigo. Mas Jesus nos diz que o Pai está sempre esperando com os braços abertos, sem julgamentos, sem repreensões. Ele não se esquece de nós, não importa o quão longe tenhamos ido.
O filho pródigo se sentiu indigno, mas o pai o recebeu com um amor incondicional. Assim como o pai da parábola, Jesus, em sua infinita misericórdia, nos chama de volta. Não importa o quão perdidos ou feridos nos sintamos. Talvez você, como o filho pródigo, sinta que não é digno desse amor. Talvez você se sinta quebrado, cansado, até mesmo indigno de voltar para os braços do Pai. Mas esta é a mensagem. O amor de Deus não depende da nossa perfeição, mas da sua graça. Quando o céu guarda silêncio, como aconteceu com São Padre Pio, é o momento de lembrar que o amor de Deus não é medido pelo que vemos, mas pelo que sabemos no mais profundo do nosso coração. É um amor que não depende das circunstâncias, mas da sua vontade soberana. É na espera, na queda, no sofrimento, que mais nos aproximamos desse amor que nos cura. Hoje, talvez você se sinta como o filho pródigo, buscando respostas, buscando sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, de sentir que seu sofrimento não tem fim. Talvez a vida tenha te traído, ou as promessas de Deus pareçam distantes. Mas quero que saiba algo profundo: o sofrimento não é em vão. Assim como o filho pródigo foi abraçado por seu pai ao retornar, Deus está esperando você com os braços abertos. O silêncio de Deus não é abandono, é um espaço de graça no qual Ele está trabalhando no seu coração. Jesus, em sua grande misericórdia, nos convida a confiar que cada momento de dor tem um propósito divino. Não há sofrimento que não seja transformado pelo poder de Deus, e isso é o que quero te dizer hoje. O sofrimento da vida, o que te faz sentir que se afastou, também é o meio pelo qual Deus te chama para ser mais como Ele, para andar no seu caminho de sacrifício, redenção e, por fim, glória. Deus não abandona os seus, e no tempo perfeito dele, o propósito dele será cumprido. Talvez você não entenda agora, mas essa espera, esse silêncio, faz parte do processo de santificação. A parábola do filho pródigo não termina com seu retorno, mas com uma festa, com uma celebração. O retorno ao Pai significa que o sofrimento da vida não é o fim. Ao contrário, é a porta para uma nova vida, uma vida cheia da graça santificante de Deus. Uma vida que só pode ser vivida plenamente quando entendemos que nossa salvação não depende de nossas forças, mas do sacrifício perfeito de Cristo. Neste momento, quero convidá-lo a se unir a essa comunidade de fé de uma forma profunda. Em cada vídeo, em cada reflexão, buscamos criar um espaço onde o Evangelho é vivido de maneira real, palpável, onde cada um de nós, com nossas feridas e lutas, formamos um só corpo, uma só família. Por isso, incentivo você a compartilhar esse momento conosco de uma maneira especial. Faça isso de uma maneira muito significativa. Comente de onde você está e a hora em que está assistindo a este vídeo. Ao fazer isso, você está dizendo: aqui também há um coração que ouve a palavra. Aqui também há um filho pródigo retornando para casa. Ao compartilhar sua localização e seu tempo, você está participando de uma procissão espiritual que se estende pelo tempo e pelo espaço. Cada comentário feito é como uma vela acesa no mapa do mundo, e esse gesto é um ato evangelizador, uma maneira de semear a semente da esperança onde mais se precisa. Cada palavra escrita, cada testemunho compartilhado se torna uma centelha de luz em um mundo que precisa desesperadamente da graça de Deus. Não é apenas um vídeo que você está assistindo, é uma comunidade de fé que se estende por todo o mundo, levando o Evangelho àqueles que ainda não o ouviram, tocando corações que precisam ser levantados. Que privilégio é ser parte dessa missão, desse propósito divino. O que estamos compartilhando hoje não é simplesmente um relato, nem uma reflexão isolada. É um chamado profundo que ressoa nos recantos mais íntimos da nossa existência. Na vida de cada um de nós, por mais que as circunstâncias sejam diferentes, se repetem padrões, enfrentam-se batalhas semelhantes.
A história do protagonista, que passa por sofrimento, queda, espera, tem um paralelo claro com o que você mesmo está vivendo, mesmo que talvez ainda não tenha reconhecido isso. E esse paralelo se estende além do emocional, tocando também os aspectos mais racionais da nossa vida, até os científicos, de uma maneira que apenas a graça de Deus pode iluminar. Quando observamos a ciência, vemos que estudos sobre a resiliência humana mostram algo fascinante. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de superar adversidades, mesmo nas situações mais desafiadoras. A neurociência nos revela que o cérebro, diante do sofrimento e da dor, não só se adapta, mas também se fortalece. E por mais que o mundo tente explicar esses fenômenos em termos biológicos e psicológicos, é impossível não perceber que há algo além da explicação científica. É como se a nossa resistência fosse, na verdade, uma manifestação visível de uma graça invisível. Uma ação do Espírito Santo operando em nós de maneira misteriosa, sustentando nossa fé e esperança quando tudo ao nosso redor parece se desmoronar. Nos momentos de aflição, quando as dificuldades parecem insuperáveis, muitos de nós começamos a buscar explicações. É natural, e não há vergonha nisso. A ciência explica uma parte do processo, mas existe uma força maior, uma presença divina que continua a nos mover, mesmo quando as respostas não são imediatas. E é aí que a fé se une à razão. O sofrimento, o momento de luta, de silêncio de Deus, não é algo em vão. Tudo isso tem um propósito mais alto, e isso é claramente refletido nas Escrituras. Em 2 Coríntios 4:17, São Paulo nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O sofrimento que você está vivendo, por mais intenso que seja, está sendo transformado pela graça de Deus. Ele não é um castigo, mas uma preparação. Assim como o protagonista da história, você também está sendo moldado, purificado e preparado para algo maior. Talvez você não consiga ver agora, mas as sementes que estão sendo plantadas no solo do seu sofrimento estão germinando, para que quando a colheita chegar, você experimente uma vitória muito maior do que poderia imaginar. E essa transformação não é apenas espiritual, é também humana. Se olharmos para a história da ciência, veremos que pessoas que enfrentaram grandes provações, como grandes cientistas ou mesmo líderes espirituais, muitas vezes encontraram uma força interior que não pode ser explicada apenas pelos fatores externos, mas por algo mais profundo, algo que transcende a explicação humana. Eles, assim como nós, encontraram sentido no sofrimento e, através desse sentido, descobriram um propósito que só Deus poderia revelar. A fé, a perseverança diante das dificuldades, a confiança no silêncio divino, tudo isso se torna uma força poderosa, capaz de transformar até as circunstâncias mais difíceis. Agora, mesmo quando a ciência nos apresenta essas maravilhas do corpo humano e da mente, nós, como cristãos, sabemos que a verdadeira maravilha é a ação de Deus em nós. Cada ato de fé, cada pequena resistência, cada oração silenciosa diante do sofrimento é uma forma de graça. Mesmo em um mundo que muitas vezes não valoriza isso, você é chamado a ser um sinal de que Deus ainda age poderosamente, invisivelmente, mas de maneira real em nossa vida. Cada um de nós, como o protagonista da história, carrega dentro de si a chama da fé, mesmo quando tudo ao redor parece se opor. E essa chama é um testemunho vivo de que Deus ainda está trabalhando, ainda está conduzindo seus filhos por meio do deserto para um lugar de plenitude. E tudo isso, ao que parece tão pequeno e insignificante, tem um impacto imenso no grande plano divino. Quando você, em sua rotina diária, decide alimentar sua alma com a palavra de Deus, quando você escolhe não se deixar consumir pelo que o mundo oferece, mas se apegar àquilo que é eterno, você está fazendo mais do que um simples gesto. Você está, em espírito,
resistindo ao caos, à distração e à superficialidade do mundo. Está tomando uma posição de fé, mesmo que silenciosa. E isso tem uma força espiritual que não pode ser ignorada. Hoje, no mundo em que vivemos, onde as pessoas estão cada vez mais imersas no imediatismo e na busca de respostas rápidas, a sua presença aqui, assistindo a este vídeo, já é uma vitória. A sua perseverança em buscar o que é eterno, em ouvir a voz de Deus, é algo que poucos têm a coragem de fazer. Em um mundo que se esqueceu de Deus, você continua a ouvi-lo. Em um mundo que se afastou da busca pelo sentido, você se aproxima cada vez mais da verdade. E ao dar like neste vídeo, não está apenas curtindo um conteúdo, está sendo parte de uma rede invisível de fé, um testemunho silencioso de que Deus ainda está presente, ainda está trabalhando em cada um de nós. Essa escolha de alimentar sua alma, ao invés de se perder nas distrações, é uma revolução silenciosa, uma resistência sagrada. Você, assim como o protagonista, está sendo transformado pela graça. E essa transformação não se limita a você, mas se expande ao seu redor, tocando outras vidas de maneiras que você talvez nunca imagine. Isso é o mistério da ação de Deus em nosso tempo. A sua fé, sua perseverança, seu simples ato de abrir seu coração e escutar, de assistir a vídeos como este, é um sinal de que, mesmo em um mundo que não entende, você ainda sabe ouvir a voz do Espírito. E ao fazer isso, você não está apenas buscando sentido para a sua vida, mas está cumprindo a missão divina de ser luz em meio à escuridão. Essa é a beleza da vida cristã. Mesmo nas dificuldades, mesmo no silêncio, Deus continua a nos transformar. Cada passo de fé, por mais simples que pareça, é um testemunho de sua ação em nós. E você, como protagonista dessa história, é um canal de graça, sendo preparado para algo muito maior. E quando observamos mais profundamente a jornada do protagonista, vemos que cada passo, cada sofrimento, cada momento de aparente desespero estava impregnado de uma promessa de transformação. Este é um processo que, se olharmos com os olhos da fé, revela-se um caminho de renovação espiritual. E você, que neste momento reflete sobre sua própria vida, pode perceber que, mesmo nos momentos de maior dor, há uma mão invisível que nos guia. Em Filipenses 1:6, Paulo nos assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este versículo ecoa com a experiência do protagonista. Deus não inicia nada sem terminar. Ele não começa uma obra sem a concluir, e por mais que o sofrimento pareça interromper o processo, ele é, na verdade, uma parte crucial da obra de Deus. O sofrimento é uma ferramenta de Deus para aperfeiçoar, refinar, purificar e preparar os nossos corações para algo maior, para a plenitude da sua vontade. E talvez você, que neste momento passa por dificuldades, sinta que o trabalho de Deus em sua vida está parado, ou mesmo que ele tenha se afastado. Mas assim como o protagonista em sua história, que passou por momentos de dor e abandono, você também está sendo moldado. Está sendo preparado para aquilo que Deus, na sua infinita sabedoria, tem planejado para você. A dor é um sinal de que Deus está trabalhando, de que Ele está, de alguma forma, purificando você para algo maior. No Salmo 35, encontramos uma verdade eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa é um lembrete poderoso. O sofrimento não dura para sempre. O desespero, a tristeza, o silêncio de Deus, tudo isso são momentos temporários. A alegria, a luz e a redenção vêm como um novo amanhecer. O protagonismo da sua vida, da sua história, da sua fé é a esperança de que, assim como a noite se segue ao dia, seu sofrimento será seguido pela alegria e pela paz que vem de Deus. E, no entanto, é difícil acreditar nisso enquanto estamos no meio da tempestade.
Quando a vida parece pesar, quando as dificuldades parecem insuportáveis, a tentação é de desistir, de perder a fé. Mas em Romanos 5:3-5 somos lembrados. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta passagem reflete diretamente a jornada do protagonista. A tribulação, o sofrimento, a dor que ele enfrentou não eram em vão. Eles produziram perseverança, experiência e, finalmente, uma esperança que não decepciona. E essa mesma esperança está ao seu alcance. Se olharmos para a vida do próprio Cristo, veremos que ele também passou por essa jornada. Em Hebreus 5:8-9, encontramos: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, o Filho de Deus, não foi poupado do sofrimento. Ele também enfrentou o deserto, a rejeição, a dor da cruz, e através de sua experiência, ele nos ensina que o sofrimento tem um propósito. Ele é o meio pelo qual somos moldados e preparados para o que Deus tem para nós. Se Jesus, o Filho de Deus, precisou passar por esse processo, quanto mais nós, seus discípulos. O processo de santificação, de crescimento espiritual, não é fácil, mas é essencial para a formação do caráter de Cristo em nós. Não se engane pensando que a vida cristã é isenta de desafios. Pelo contrário, é nos momentos de dor e dificuldade que somos mais transformados. E é aqui, na travessia do deserto, que Deus quer se revelar de maneira mais profunda. No entanto, a transformação que ocorre em meio ao sofrimento não é uma transformação externa, mas interna. Em 2 Coríntios 4:16-17, Paulo nos diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a perecer, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, que exageradamente pesa para além de todas as comparações. Esse versículo nos lembra que, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor possam parecer adversas, há algo acontecendo dentro de nós. Nossa alma está sendo renovada, estamos sendo moldados à imagem de Cristo, e essa transformação não depende das circunstâncias externas, mas da ação do Espírito Santo em nosso interior. O protagonista da nossa história, que sofreu, que caiu, mas que se levantou, representa cada um de nós. A sua jornada de transformação é a nossa jornada. Cada passo de fé, cada lágrima derramada, cada oração silenciosa está nos moldando para a pessoa que Deus quer que sejamos. E assim como o protagonista experimentou a mão de Deus ao longo de sua caminhada, você também experimenta a ação divina, mesmo quando não a vê claramente. Se você sente que está vivendo em um período de deserto, de silêncio, lembre-se de que Deus nunca está distante. Ele está trabalhando em você, mesmo que não compreenda a totalidade do processo. O sofrimento, a espera, a luta interior que você enfrenta são os caminhos que Deus escolheu para te purificar e te preparar. Ele tem um propósito em cada momento de dificuldade. E o fruto dessa luta será uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que supera todo entendimento. A confiança em Deus, mesmo no silêncio, é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. Em Isaías 40:31, encontramos uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa é a força que Deus promete aos que o buscam, aos que permanecem fiéis, mesmo quando a jornada parece longa. Mesmo quando a resposta ainda não chegou,
Ele está renovando suas forças, levantando-o para um futuro cheio de promessas cumpridas. Esta é a realidade da vida cristã. Não é a ausência de sofrimento, mas a presença de um Deus que, em meio ao sofrimento, nos dá força para continuar. E cada dia que você persevera na fé, mesmo sem entender o propósito imediato, é um dia em que Deus está cumprindo seu plano de redenção em sua vida. Quiero que sepas algo muy profundo y real. No estás aquí por casualidad. No llegaste a este video por mera coincidencia. Si estás escuchando hasta el final, es porque Dios te ha traído hasta aquí en este momento para hablar a tu corazón, para tocar tu alma. Él te eligió entre muchos. Tú, que has perseverado hasta este punto, eres uno de los que está siendo formado, fortalecido y llamado a ser parte de una obra divina. No importa en qué lugar te encuentres en este momento, tu vida tiene un propósito y este video es solo un pedazo de esa gran historia que Dios está escribiendo contigo. Te felicito sinceramente por haber llegado hasta aquí. No todos los que comienzan algo permanecen hasta el final, pero tú lo has hecho. Has permanecido en esta historia, en esta reflexión, en este momento de encuentro con lo sagrado. Eso es algo que no puedes tomar a la ligera. Este no es un mensaje común, ni un video cualquiera. Es un recordatorio de quién eres realmente, un hijo amado de Dios, llamado a ser un verdadero guerrero espiritual. Tu corazón, tu alma, son preciosos ante los ojos del Señor. Y déjame decirte algo más. Este momento no es un accidente. La decisión de quedarte hasta el final de este video refleja algo mucho más grande. Es una señal de que estás dispuesto a luchar, a levantarte, a resistir las batallas del mundo con la fuerza del Espíritu Santo. No te has quedado aquí por simple curiosidad. Dios ha trabajado en ti para que hoy puedas decir con todo tu ser, yo estoy aquí. Y si estás aquí, es porque hay un ejército invisible que te rodea, guerreros que como tú están luchando cada día por la fe. Ahora quiero invitarte a algo más, algo que tal vez no hayas considerado, pero que tiene un valor inmenso para tu vida espiritual. Te animo a que revises si ya estás suscrito a este canal. No es un simple botón, no es solo una acción técnica, es una decisión que alimenta tu alma. Cuando te suscribes a este canal, no estás solo suscribiéndote a una serie de videos. Estás aceptando que estas palabras, que no son mías, sino que vienen de Dios, se siembren en tu vida. Estás diciéndole al Señor, yo quiero seguir adelante en este camino, quiero alimentarme de tu palabra, quiero ser parte de algo más grande, quiero ser parte de tu ejército. Esto es más que un simple clic. Es un acto de entrega, de compromiso con la misión divina que Dios tiene para ti. Es un paso hacia adelante en el camino de la fe. Y mientras haces eso, quiero que tomes un momento para pensar en algo más. Quiero que comentes, si sientes en tu corazón hacerlo, una frase que diga lo siguiente: he sido encontrado fiel. Esa es tu declaración, esa es tu entrega, es tu compromiso de seguir hasta el final. Al comentar esta frase, estás sellando tu compromiso con esta comunidad de fe. Y créeme, al hacerlo, algo profundo sucede en tu corazón. Estás marcando un punto de no retorno. Estás diciendo, yo no me voy, yo sigo firme. Así, podremos reconocer entre nosotros a los que han decidido permanecer, a los que no solo escuchan, sino que responden al llamado. Seremos un ejército unido, en el que cada miembro sabe que tiene un propósito y una misión. Te recuerdo algo más, querido hermano o hermana en Cristo. No necesitas estar 100% atento a cada palabra de cada video. Sé que la vida es agitada, sé que tienes 1000 cosas que hacer, pero aún en esos momentos en que no estás mirando la pantalla con total concentración, tu alma está siendo alimentada. El Espíritu Santo no necesita toda tu atención para transformar tu corazón. Aunque estés cocinando, trabajando o descansando,
La semilla de esta palabra está entrando en tu vida, está tocando lo más profundo de tu ser. Y esa semilla, aunque no la veas crecer de inmediato, está floreciendo en tu interior. Este canal no vino a entretenerte, vino a acompañarte. No se trata de ser una fuente de distracción, se trata de ser una fuente de fortaleza espiritual. Aquí no estás solo, aquí tienes una comunidad, un ejército de luz que lucha a tu lado, que se compromete a estar contigo en cada momento, en cada batalla. Yo, como la voz que te habla, me comprometo contigo. Porque esto no es solo un canal, es un lugar sagrado, un espacio donde la palabra de Dios se siembra y crece en los corazones que están dispuestos a recibirla. No te olvides de esto, no estás solo. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo grande para ti, y tu presencia aquí es una señal de que Él está obrando en tu vida. Él te ha llamado y ahora te está capacitando, y quiero que sepas que el cielo entero se alegra por cada alma que persevera. El cielo celebra cuando te mantienes firme, cuando no te rindes, cuando sigues buscando y confiando, incluso en medio de las pruebas. No te detengas aquí. Hay más para ti, hay más para tu vida. Hay otro video esperando ser escuchado, otro mensaje, otro fragmento de tu historia que solo tú podrás reconocer. Dios tiene un propósito en cada palabra y tú estás llamado a descubrirlo. No importa si crees que ya sabes lo que necesitas, el Señor tiene más para ti. Y solo tú podrás descubrir cuál de todos los mensajes aquí es el que tiene la palabra justo para ti hoy. Así que agradezcamos a Dios profundamente por haberte traído hasta este momento, hasta este lugar. Gracias por estar aquí. Es un honor tenerte en esta comunidad y, por supuesto, el cielo entero se alegra por tu presencia. Que sigas firme, que sigas buscando, que no te rindas, porque estás aquí por una razón, y esa razón es más grande de lo que puedes imaginar.